Fala galera, hoje vamos falar dos melhores carros dos anos 70. Chevrolet Chevette. Os anos 1970 realmente experimentaram carros melhores e até revolucionários para o mercado brasileiro. Um deles foi o Chevette. Lançado em abril de 1973, o então sedã compacto se valia de uma plataforma recentemente apresentada na Europa, da quarta geração do Opel Kadett, que, curiosamente, foi lançada meses depois. Com tração traseira, motor 1.4 de 68 cavalos, bocal do tanque de combustível na coluna C, um dos câmbios de engates mais suaves do planeta, o Chevrolet Chevette teve também variante 4 portas e hatch. Mas as melhores versões do carro nos anos 1970 foram as esportivas GP e GP Segunda. Em 1978 passou pela sua primeira reestilização, com uma dianteira mais bicuda. Antes de a década terminar, a GM ainda lançou uma inusitada série limitada jeans para o Chevette. Volkswagen Brasília. No mesmo ano de lançamento do Chevette houve outro carro que é considerado um dos melhores dos anos 1970. Não usava uma base nova, já que a Brasília, esse hatch a gente pode chamar pelo feminino, foi desenvolvida sobre o robusto chassi do Fusca. Só que a missão da engenharia da Volks era fazer um automóvel muito mais espaçoso. Com 4 metros de comprimento, design com traços retos, linha de cintura baixa e uma ampla área envidraçada, o carro chamava a atenção pelo espaço interno superior aos dos compactos da época. O motor também era herança do que já se tinha por aqui, 1.6 arrefecido a ar de 65 cavalos trazido do VW 1600, Zé do Caixão, que um ano depois ganhou a famigerada dupla carburação e passou a gerar 65 cavalos. A Brasília logo caiu no gosto de famílias mais numerosas. Até ganhou uma configuração 4 portas em 1977, mais para atender às exportações para Portugal e países da África do que para o mercado interno. Chevrolet Opala. Opala, o primeiro carro de passeio produzido pela GM no Brasil, o Opalão já fazia a cabeça de muita gente desde o seu lançamento, em 1968. Mas o melhor do sedã grande da Chevrolet estava por vir. Logo no despertar dos anos 1970, surgiu um dos melhores carros daqueles tempos e um dos automóveis mais emblemáticos da indústria automotiva nacional. O ano era 1970, o Brasil ganhava o Tri no México e aqui o público ganhava o Opala SS. A variante esportiva do modelo logo chamava a atenção pelas faixas laterais na carroceria e as cores vivas do portfólio, amarelo e vermelho, que se juntavam ao prata e branco. Coube ao Opala SS estrear outro ícone da indústria, o saudoso motor 4.16 Caveiras. Com 140 cavalos de potência, garantia o 0 a 100 km por hora para o sedã em 12 segundos. Na mecânica, tração traseira, freios a disco e barra estabilizadora. O câmbio de 3 marchas, que ficava na direção, deu lugar à transmissão de 4 no console central. A coisa melhorou em 1971. O Opala SS passou a ser vendido também na carroceria coupé de 2 portas. Mas o carrão foi mais um atingido em cheio pelas crises do petróleo, e teve de se render a uma opção com um motor 2.5 de 4 cilindros e 98 cavalos. Mesmo assim, continuou um veículo emblemático. Volkswagen SP2. Outro carro que deixou saudades e é considerado um ícone entre os melhores dos anos 1970. O SP2 foi lançado em 1972 juntamente com o SP1, mas durou mais tempo que o irmão por razões que falam ao coração. O SP2 era equipado com o então novo 1.7 resfriado a ar de 75 cavalos, enquanto o SP1 usava o manjado motor 1600 de 65 cavalos. O curioso é que o coupé, apesar da aparência esportiva, não esbanjava tanto arrojo no desempenho assim. Precisava de 14,2 segundos para cumprir o 0 a 100 km por hora. Volkswagen SP. O grande barato estava no design do SP2, atual até para os dias de hoje. Baseado no VW 412, Type 4, europeu, tinha perfil baixo, capô longo e caimento acentuado das colunas de trás. Lá na traseira, ainda ostentava tomadas de ar funcionais. Vendeu pouco mais de 10.000 unidades até 1975, o SP1 só teve 88 unidades produzidas.
Mesmo assim, foi um dos melhores e mais famosos carros dos anos 1970. Ford Corcel II. O primeiro Corcel foi um dos melhores e mais vendidos carros dos anos 1970. Maior e com aparência mais requintada, o carro foi um sucesso logo de cara. Com apenas 10 meses de mercado, teve mais de 100.000 unidades emplacadas. Isso mesmo com o motor 1.4 estrangulado, com 72 cavalos, contra os 85 cavalos do primeiro Corcel, e em um modelo mais pesado. Mesmo assim, o Corcel II atravessou a década como um sucesso. Encerrou as vendas só lá para 1986, com 650.000 unidades comercializadas em menos de uma década, totalizando 1,3 milhão das duas fases do modelo. Volkswagen Passat. Os anos 1970 começaram quentes com os melhores carros sendo lançados já na primeira metade da década. Sem falar nos outros oriundos dos anos 1960. Mesmo com a estreia da Brasília, a Volkswagen percebeu que ia perder espaço se continuasse só usando a base do Fusca para seus projetos. A marca alemã, então, resolveu recorrer à plataforma B1 da Audi, da recém-adquirida Auto Union, comprada em 1964. Esta base servia ao sedã Audi 80, mas para o Brasil a montadora acertou em cheio ao desenvolver um notebook, com traseira comprida e vidro traseiro inclinado e integrado à tampa do porta-malas. Assim nasceu, em 1974, o Passat, um dos melhores e mais importantes carros da história da Volks nos anos 1970 e 1980. Foi um dos primeiros VW do Brasil com tração dianteira e estreou com motor 1.5 de 4 cilindros e câmbio manual de 4 marchas, também oriundos do Audi 80. Em 1976, ganhou uma memorável versão esportiva TS com motor 1.6 de 80 cavalos. Ainda teve séries limitadas Surf 4M ao longo dos anos 1970 e se despediu da década com uma reestilização e adoção de lentes retangulares no lugar dos faróis circulares e as novas variantes a etanol. Obrigado por assistir, deixe o like e se inscreva.